Olá, meu nome é Joel Donizete, sou professor do IFMG Campus Congonhas. Nessa aula, na aula de número 3, nós mostraremos o processo de corte e aterro de terreno para a implantação da construção. Bom, nós já corrigimos os níveis, né, do terreno e a gente está então com o terreno aqui e a gente agora pode colocar as elevações dos pontos, né, conforme está previsto. Então eu vou clicar aqui sobre o terreno. Quando eu clico sobre o terreno e venho modificar subelemento, os pontos do terreno eles vão ficar aqui para que eu possa editar. Então, olha, como eu mudei o nível, o terreno acompanhou o nível do piso, mas eu vou falar que não, ele não vai ter 90, ele vai começar a zero. Eu estou considerando que o passeio está a zero, né? E aqui eu vou colocar que ele está 200. E aqui ele vai estar a 200. Então, se eu clicar em ESC agora, o meu terreno ficou inclinado. Vejo ali que já aparece agora com as curvas de nível, tá? E só que esse terreno é o terreno original, ou seja, depois eu vou ter que fazer um terreno para definir a terraplanagem, ou seja, o terreno previsto para arquitetura. Então, o que, que eu posso vir aqui e desenhar um outro sólido geométrico? Nós vamos desenhar um sólido agora. Na verdade, nós vamos aqui em região graduada. Em região graduada, nós vamos criar um outro sólido baseado nesse que eu tenho lá, tá? Então, ele está perguntando se é para criar uma nova, considerando todos os pontos, ou só ou a área interna também. Ou seja, eu posso pegar aqui, pegando, né, uma área exatamente igual, está aqui, igual. Veja aqui que ele vai ficar na cor cinza. E aqui ele abre a possibilidade da edição. Eu vou só mudar o nome desse aqui, porque vai criar dois sólidos aqui, um como original e o outro como o novo. Eu vou passar esse próximo que eu estou fazendo aqui para terreno, tá? Para que facilite aqui para mim trabalhar. Então, veja bem, eu vou clicar em ESC aqui, ele vai ficar aqui. Aqui tem dois sólidos, tá? Tem o terreno e tem o outro. Bom, aqui quando a gente faz isso, né? Então ele fica cinza porque tem dois elementos ali. Então, se eu vier aqui no levantamento de serviços, né? Se eu vier aqui pelo navegador de projetos e for lá embaixo nas tabelas de quantidade, tá? E abrir aqui o levantamento de serviços e em trabalho interno, eu vou ter aqui os levantamentos dos serviços todos que eu listei. Então, eu vou começar abrindo aqui o levantamento de aterro. Veja ali que não tem quantidade nenhuma definida. Posso colocar um custo qualquer aqui, né? Eu vou aqui no levantamento de corte. Vou abrir o levantamento de corte. Vou abrir o levantamento de corte. Também não tem nada. E vou abrir agora o levantamento de transporte de material. Nesse levantamento de transporte de material, aqui ele calcula, se, por exemplo, se a quantidade de aterro for maior do que a de corte, vai ter que tirar material. Então, ele vai calcular aqui a sobra de material ou a falta de material, ele vai calcular aqui, considerando assim o volume que vai ser necessário ser transportado. Veja que ele não tem nada. Se eu vier aqui, selecionar o sólido, lembrando aqui que tem que estar o terreno, né, que é o outro que eu fiz, e modificar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, 50 centímetros, né, olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer ali uma parte parecendo que já está aterrando, ou seja, está subindo um pouco. Se eu confirmar, vou clicar em ESC aqui. Olha. E se eu vier agora, nesse caso aqui eu aterrei, né, se eu vier aqui no levantamento de aterro, ele vai calcular a quantidade de aterro ali, ó, ou seja, ele considerou que eu aterrei 30 metros cúbicos aqui. Se eu mudar aqui a quantidade, o custo unitário, ele calcula também, ele modifica também o custo total. Se eu vier aqui no levantamento de corte, olha, não tem nada definido, ou seja, não teve corte nenhum no terreno. Se eu vier agora aqui e simular um corte, então eu vou clicar sobre o terreno aqui e vou simular um corte. Então eu vou vir aqui,
modificar subelemento, e vou simular que aqui eu vou descer 1 metro. Ou seja, eu vou ter que estar cortando aqui, tá? Clique em ESC. Se eu voltar aqui, agora no levantamento de corte, ele já está simulando um corte. Posso colocar um custo também aqui, unitário. Então, esse custo, a gente pega esses custos nas tabelas de referência, depois a gente vai mostrar isso com mais detalhes, tá? Como que a gente busca esses custos. Então, aqui está sendo calculado o corte e automaticamente também, como a quantidade de corte de aterro não deve ser a mesma, ele deve pegar a diferença. Então, se eu pegar aqui, ó, aqui deu 16 metros cúbicos de aterro e aqui deu 46,36, a diferença deu 30. Então, aqui também, se eu colocar um custo aqui, ele vai calcular. Então, as tabelas calculam automaticamente aí toda a parte de movimentação do solo. Só que não vai ser exatamente isso que nós vamos fazer, né? Então, nós vamos voltar aqui, deixar o terreno da forma que estava, e agora a gente vai fazer o processo de terraplenagem da forma que tem que ser. E aqui, né, é importante ir fazendo com bastante cuidado para que a gente consiga fazer da forma correta. Então, nós vamos vir aqui e eu posso aqui, para facilitar, posso colocar aqui linha oculta. Nós vamos vir aqui em vista, tá? Colocar linhas grossas e nós vamos definir, então, essas linhas de detalhe com linha grossa, tá? Posso aqui reconhecer aqui. Então, aqui eu vou ter que colocar um ponto aqui e outro ponto aqui. Então, aqui eu preciso de ponto, tá? Eu vou precisar, vou vir aqui anotar linha de detalhe. Vou pegar aqui um retângulo, tá? E vou ter que criar uma... Aqui nessa região aqui, eu vou precisar também de delimitar. Então, eu posso delimitar por aqui, tá? E depois eu faço o processo de corte a aterro aqui. Então, vou vir aqui. Bom, aqui também eu vou precisar. Aqui também eu vou precisar. Olha. Aqui também eu vou precisar. Você vai fazer até aqui. Aqui também eu vou precisar. Essa linha aqui eu fiz errado, porque na verdade ela tem que ser aqui, que é a posição onde tem a rampa, tá? Aqui também eu vou precisar, é onde está a rampa. Aqui também eu vou precisar. Então, eu estou fazendo aqui as linhas até sobrepondo aqui, mas não tem problema, porque eu estou colocando uma referência aqui para que eu possa desenhar. Então, aqui é a parte plana, eu vou precisar. E aqui já é os pontos lá no final, tá? Então, vamos lá. Desenhei aqui, eu posso vir aqui, então, no 3D novamente. Vou selecionar o terreno e vou agora começar, então, o processo de definição de pontos internos para a gente modificar. Então, vou vir aqui, adicionar a linha divisória. Então, vamos adicionar a linha divisória aqui. Olha, aqui, 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 aqui,
Eu vou colocando linha divisória, à medida que eu vou colocando essas linhas divisórias, ele já vai colocando pontos ali. Aqui. Aqui. Aqui não tem problema se fizer um em cima da outra, porque os pontos ele vai reconhecer. Pronto. Olha, as linhas divisórias já foram criadas, vejo ali que ele já delimitou o terreno, tá? Eu vou modificar novamente aqui. E o que vai acontecer? Aqui na região da rampa, né, de entrada, eu vou ter que fazer, eu vou ter um aterro aqui nessa região. Como eu vou ter um aterro, não, vou ter um talude quase a 90 graus aqui. Então, eu vou ter que fazer uma modificação aqui. Eu vou ter que vir aqui, linha de detalhe, e vou dar um offset nessa linha ali de basicamente 1 centímetro, tá? Para cá. Como está muito pequeno aqui, eu posso vir aqui em vista, colocar a linha fina e vou colocar esse offset então. Aqui eu posso até ocultar o arquivo de CAD aqui para facilitar a minha visualização ali. Vou ocultar o elemento, bom, para facilitar. Então, aqui nesse ponto aqui, eu vou ter que fazer então uma linha, vou copiar, selecionar ali, copiar, e vou dar um deslocamento pequeno ali de 1 centímetro, tá? O mesmo vou ter que fazer olha, aqui ele criou uma linha divisória no lugar errado. Vou modificar aqui. Não, está certo, a linha divisória está certa ali. É uma curva de nível aqui. Eu vou pegar aqui, vou fazer a mesma coisa, vou criar uma linha para cá, 1 centímetro. Pronto, agora eu vou selecionar meu sólido aqui, modificar elemento, e nós vamos criar uma linha divisória nessas linhas que eu fiz agora, tá? Então, olha, eu vou fazer uma linha divisória passando aqui, chegando aqui, chegando aqui e chegando aqui. Aqui a mesma coisa, vou fazer uma linha divisória aqui, passando aqui, passando aqui. Pronto. Se eu vier agora aqui em modificar elementos, vejo ali que eu tenho os pontos duplicados. Agora eu consigo trabalhar então da forma que eu preciso, tá? Se precisar aqui, eu posso eliminar qualquer ponto aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte, aqui, esse ponto aqui, ele vai estar, considerando aí que nós vamos descer, aqui o nível do terreno ali para implantar a construção é 90, então eu vou descer 10 centímetros e vou ficar com 80 aqui, tá? Esse daqui, ele vai estar a menos 10, descontando lá os 10 centímetros, que estaria a zero. Esse aqui vai estar a menos 10. Esse ponto aqui vai estar também a menos 10. Aqui eu tenho 2 pontos, de cá eu vou colocar a 80. Esse aqui eu posso até eliminar esse ponto. Eu cliquei em ESC ali. Se clicar em ESC, tem que vir aqui de novo. Tem que selecionar, modificar subelemento. E agora o seguinte, olha, esse ponto aqui, ele está na altura de 40. Ele está acompanhando o terreno natural. Bom, nós vamos aqui agora fazer então a delimitação do terreno, né? Então, nós vamos selecionar o terreno aqui.
modificar subelementos. E nós vamos aqui na planta de terreno e vamos agora começar a colocar uns pontos aqui para demarcar as regiões, tá? Só que antes disso eu preciso utilizar linhas com referência aqui. Então eu vou vir aqui em vista, vou colocar aqui linhas grossas e vou vir aqui anotar linha de detalhe e vou usar a ferramenta de retângulo aqui para a gente delimitar. Então o primeiro trecho que eu vou delimitar é aqui a garagem. Então volto na vista 3D, vou clicar aqui, modificar subelemento. E agora nós vamos definir os pontos aqui. Então você vai vir aqui, adicionar a linha divisória, e nós vamos colocar um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Dou ESC uma vez só, porque se eu der ESC duas vezes eu vou sair do elemento. Vou vir aqui e vou falar. Aqui, como eu vou estar subindo 90 centímetros, né? Aqui, essa região aqui está 90 centímetros, o nível dele vai estar 90 centímetros, que é a região do platô da construção. Eu vou descer 10 centímetros e vou colocar esse ponto com 80. Vou colocar esse ponto também com 80. Esse ponto aqui seria o nível 0, mas eu vou descer 10 centímetros para ficar com menos 10. Aqui, essas elevações dos pontos aqui são elevações absolutas, tá? Então, eu fiz aqui a primeira delimitação, ou seja, se eu vier no 3D aqui, eu consigo ver esse terreno já com essa delimitação. Na verdade, tem que confirmar aqui. Ó. Se eu confirmar, olha lá, já está com a rampa ali. Posso vir aqui, modificar subelemento novamente. E agora nós vamos utilizar aqui a linha de detalhe e nós vamos criar uma linha a 1 centímetro para cá, tá? Só que, como a linha está muito grossa aqui, eu não vou conseguir. Eu vou ter que voltar aqui e permanecer com linhas finas mesmo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui modificar e vou dar um offset naquela linha ali de 1 centímetro, tá? 1 centímetro. Lembrando, tem que aproximar aqui para ver, ó, deu um offset de 1 centímetro. E agora, por que eu estou fazendo isso? Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque eu preciso colocar aqui como se fosse um talude praticamente a 90 graus, tá? E vou vir aqui agora, arquitetura, anotar linha de detalhe, e vou fazer uma linha para delimitar essa região aqui. Essa região onde está, ou seja, uma região que vai estar nivelada, a entrada, o hall da entrada. Volto aqui, posso vir aqui, modificar elemento, vou voltar na minha planta de terreno. E agora, então, nós vamos, com a linha divisória, nós vamos definir essas regiões aqui, tá? Então, olha, coloco um ponto aqui, outro ponto aqui onde começa a escada. Aqui eu vou ter que colocar 2 pontos, né? E aqui vou colocar mais um ponto. Aí cliquei em ESC, não pode clicar em ESC, na verdade você tem que clicar em ESC uma vez só, né? Vou modificar novamente aqui. E a gente pode fazer isso até no 3D agora, né? Agora, olha, esse ponto que eu estou aqui, ele vai continuar 80. Esse aqui, no entanto, agora ele vai descer. Ele vai ficar com menos 10. Esse ponto aqui já está com menos 10. Esse também vai ficar com menos 10. E esse aqui já está com menos 8. Eu vou passar para menos 10. Aqui, o outro também aqui. Aqui já está com menos 10. Posso clicar em ESC para confirmar. E aí eu vou começar a ver o que está acontecendo. Aqui, o que está acontecendo? Não estou conseguindo visualizar a
topografia porque o terreno original está tampando. Então eu posso vir aqui, chegar perto, apertar a tecla Tab, até ele pegar o terreno original, que é esse aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou ocultar ele temporariamente aqui. Então, aqui dá para ter uma ideia já do que está acontecendo. Olha a rampa aqui, essa região aqui, nós nivelamos, tá? Então ela ficou nivelada ali. Ele tenta fazer uma topografia para concordar com esses pontos, mas agora a gente vai definir os pontos da forma correta. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado e aguardo vocês então na nossa próxima aula para a gente dar sequência aos nossos trabalhos.